Salve, salve galera, aqui é o professor Kleber Paganelli da Escola Rico Domingues novamente. Venho aqui trazer mais uma dica agora de direito previdenciário. Eu vou tratar aqui, pessoal, de uma parte do direito previdenciário que diz respeito ao custeio, que muitas vezes gera dúvida aí na prática, ou mesmo na hora de resolver alguma questão que trata do tema. Então você que está se preparando para provas em geral, ou até mesmo você que é curioso, você que tem interesse no tema, você que é um trabalhador e que muitas vezes acaba sendo afetado pela matéria, acho interessante se acompanhar a dica. E eu já chamo a atenção de vocês para acompanhar comigo o que diz a Constituição no seu artigo 201, parágrafo 12. Olha o que diz a Constituição no artigo 201, parágrafo 12. Diz assim: lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. E só para finalizar, o mesmo artigo, parágrafo 13, diz: o sistema de inclusão previdenciária, de que trata o artigo 12, o anterior, desse artigo, então, terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência. Então vejam, pessoal, voltem aqui para a minha atenção. Do que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando daquilo que o legislador chamou de sistema de inclusão previdenciária. Essa sistemática criada pelo legislador foi justamente para trazer à formalidade aqueles segurados da Previdência que eventualmente não contribuíam para o sistema. Por quê? Porque o custo dessa contribuição ele acabava sendo muito alto. Como é que funciona o raciocínio? Contribuinte individual e segurado facultativo. Vou me limitar a esses dois tipos de segurados, porque é a eles que essa sistemática afeta diretamente. Então imaginem comigo uma manicure. A manicure, ela atende, por exemplo, as suas clientes ou na sua residência, ou mesmo ela sai atendendo as clientes na residência delas, clientes. Quanto ela recebeu ao longo do mês prestando esse serviço? Ela recebeu R$1.000. Ela se enquadra no regime geral de previdência como segurada obrigatória do tipo contribuinte individual. E nessa sistemática, o contribuinte individual, quando ele trabalha para uma pessoa física, no caso, a manicure trabalhando para suas clientes, quanto que ela deve contribuir para a Previdência? Regra geral, 20%. Logo, se ela recebeu R$1.000 trabalhando ao longo do mês, cobrando lá das suas clientes, quanto que ela teria que contribuir para a Previdência? 20% de R$1.000, R$200. Logo, sobraria para ela somente 800. E como é que funciona esse recolhimento? Ela mesma preenche a GPS, a Guia de Previdência Social, e vai lá no banco e recolhe, e paga. Eu pergunto, pessoal, vocês acham que ela, manicure, que ganhou somente R$1.000, se acha que ela vai recolher esses R$200 para a Previdência? É pouco provável. Eu diria, é quase que impossível que ela recolha. Por quê? Porque é um valor muito alto. 20% daquilo que ela recebeu ao longo do mês é um valor alto. E a mesma sistemática se aplica ao segurado facultativo. Por exemplo, o estudante. O estudante, ele se enquadra como segurado facultativo. E ele não tem renda. Daí porque ele ser considerado segurado facultativo. Ah, mas ele ganha bolsa do estágio porque ele faz estágio. Mas essa bolsa estágio, ela não é considerada remuneração para fins previdenciários. Logo, se ele quiser ser protegido pela Previdência, ele tem que recolher como facultativo. Quanto que ele tem que recolher? É a mesma regra do individual, 20%. Só que aí vai ser 20% sobre o quê? Já que ele não tem renda. 20% sobre o valor por ele declarado. Ele escolhe. Ah, então ele quer recolher sobre um salário mínimo, sobre R$622. Hoje, novembro de 2012, salário mínimo 622. Então ele recolhe 20% sobre esse valor. Ou ele prefere recolher sobre R$1.000, o exemplo anterior da manicure, logo 20% de R$1.000, R$200. Mas vejam, pessoal, se para a manicure, que tem uma renda, recolher 20% já é um valor alto, imaginem para esse facultativo que não tem renda, para esse estudante, para esse estagiário,
para a dona de casa, que também é considerada segurada facultativa, esse percentual ele acaba sendo muito alto. O que fez o legislador? Ele disse o seguinte, não, vamos dar um tratamento diferenciado para o facultativo e para o contribuinte individual. Vamos possibilitar que esses dois segurados, ao invés de recolher o 20%, vamos reduzir a alíquota. Vamos passar para 11%. Então acompanhem comigo na tela qual seria a sistemática. Então, contribuinte individual e facultativo, ao invés de 20%, eles podem recolher quanto? 11%. E mais, olha que interessante, 11% sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Então, 11% de 622 já está um pouco mais interessante. Vai dar aí uns 60 e poucos reais, 70 reais. Já melhorou. Só que um detalhezinho importante, pessoal. E aí tome cuidado aí você que está fazendo provas. Por quê? O examinador pode te questionar o seguinte, esse segurado facultativo individual que optou pela alíquota reduzida de 11%, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários? Resposta, não. Tem um benefício que ele não tem direito. Qual é esse benefício? Acompanhe comigo na tela. Aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai ter direito, por exemplo, à aposentadoria por idade, sem problema. Aquela dona de casa que optou pelo recolhimento dos 11% sobre o salário mínimo, que vai dar 60 e pouco, 70 reais, ela tem direito a todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas tem direito, por exemplo, à aposentadoria por idade, sem problemas nenhum. E outro detalhe, qual vai ser o valor do benefício? Um salário mínimo. Essa é a ideia, voltem aqui para mim. Essa é a ideia desse sistema de inclusão que nós vimos lá no artigo da Constituição se referindo a esse tema. Só que ainda eu preciso chamar a atenção para outro detalhe. E aí você já pode ter feito essa pergunta. Tudo bem, mas se eu quiser voltar atrás depois de algum tempo? Eu recolhi sobre 11%, eu sou a dona de casa, recolhi sobre 11%, e resolvi, não, eu quero recolher sobre 20%, até para ter um benefício superior a um salário mínimo, e até para poder ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Será que eu posso voltar atrás? Pode. Só que aí tem um detalhe, você vai ter que recolher a diferença dos 11% para os 20% que você recolheu durante certo tempo. Ou seja, você vai ter que recolher a diferença de 9% em relação ao período que você ficou recolhendo pela alíquota reduzida. Ok? Só para nós fecharmos o raciocínio. O legislador, recentemente, criou mais um benefício para o contribuinte individual e para o facultativo. Ele disse o seguinte, olha, eu acho que ainda o 11% está um pouco alto. Ele reduziu essa alíquota para 5%. Só que agora tem que tomar um certo cuidado. Todo e qualquer individual, todo e qualquer facultativo está abrangido pela possibilidade de recolher 5% ao invés dos 11% ou até ao invés dos 20%? Não. Não é todo e qualquer facultativo e não é todo e qualquer individual que pode recolher a alíquota de 5%. São dois especificamente. Acompanhem comigo na tela quem pode recolher a alíquota de 5%. E vejam, trata-se de uma lei de agosto de 2011, a lei 12.470. Ela diz que pode recolher sobre essa alíquota reduzida de 5% quem? Microempreendedor individual, o chamado MEI. E também quem mais? O segurado facultativo, mas vejam, não é qualquer segurado facultativo. É o segurado facultativo sem renda própria que se dedique, atenção aqui, exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito da sua residência. E ainda, desde que pertencente à família de baixa renda. E a lei entende que família de baixa renda é aquela cuja renda familiar seja de até 2 salários mínimos. De quem que nós estamos falando aqui nesse segundo momento, pessoal? Essa pessoa que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico na própria residência. Estamos falando de quem? Da dona de casa. Então vejam, todo e qualquer facultativo pode se beneficiar da alíquota reduzida de 5%? Não. Somente quem? A dona de casa ou o dono de casa. Pode ser homem ou mulher. Desde que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico da própria residência
Até porque se for de outra residência, a gente pode aí classificar essa pessoa como doméstico, que não é o caso. Tem que ser na própria residência e ela tem que pertencer à família de baixa renda. Ou seja, até quanto? 2 salários mínimos por mês. Então, esses 2 trabalhadores, esses 2 segurados, ao invés de recolher aquele 20, que seria a regra, ao invés de recolher o 11, que já foi um benefício, podem recolher 5% sobre o quê? O salário mínimo. E a pergunta é, e como é que fica o valor dos benefícios? Sobre o salário mínimo. Esse vai ser o valor dos benefícios desse segurado. E, novamente, quem optar por essa modalidade não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ok, pessoal? Essas seriam as dicas quanto à forma de recolhimento no chamado sistema de inclusão previdenciária. Espero que tenha esclarecido aí mais alguns pontos da matéria de custeio, que não é uma matéria que a gente acaba lidando muito, mas que aparece em prova. Então fiquem atentos. E diria mais, cuidado que o examinador em provas, a depender da banca, por exemplo a FCC, ela gosta de criar enunciados na forma de casos hipotéticos. Então ela conta uma historinha, diz que a dona Maria, que não trabalha, ou melhor, que trabalha limpando, passando, cozinhando na sua própria residência, vai dizer que ela tem um marido lá que é um auxiliar, é um servente de pedreiro, que ele ganha um salário de R$1.000. Aí ele vai te perguntar, como é que fica o recolhimento dessa dona Maria, se ela quiser recolher para a Previdência? Você vai ter que buscar todo esse raciocínio de que, se ela trabalha no âmbito da própria residência, vejam, qual foi a renda da família no meu exemplo? R$1.000, o marido dela só recebe R$1.000. Nesse caso, ela pode sim optar pelo recolhimento reduzido de 5%. Então, cuidado, a depender da banca, ele vai trazer o caso hipotético e você vai ter que desenvolver esse raciocínio para saber de que forma ela poderá recolher. Ok, pessoal? Fica aí mais essa dica, espero que tenham gostado. Convido a todos para acompanhar a plataforma da escola aí no YouTube, as videodicas que serão postadas futuramente. Abraço a todos e sucessos aí nos concursos.